todas as vezes que a gente fala sobre contos de fada, sobre filmes fantasiosos e coisas assim, a gente diz que é para as crianças, mas, na verdade, a gente que se empolga. Tem vários filmes aí da Disney em que sempre, não sei se vocês já notaram, todos os filmes da Disney têm aquela dicotomia bem e mal. E eu já vi adulto assistindo filme da Disney, ficando tenso, tenso, tenso. E quando tem a luta final, só falta gritar no meio do cinema, yes! Morreu o safado. Porque a gente se empolga com o bem contra o mal. E, querendo ou não, a fantasia, as fábulas, as crônicas, a forma figurada de representar a realidade nos ajuda a compreender um pouco mais coisas difíceis de digerir simplesmente filosoficamente ou de uma forma abstrata. Então, muitas vezes, filósofos, contadores de história e coisas assim, fazem muito bem a nós quando contam histórias. Como Jesus fazia. Jesus, quando queria dar base a um ponto do pensamento dele, ou até mesmo da vida dele, ou do que iria acontecer, ele contava uma historinha, né, as parábolas. E ele sabia que ele conectava com o coração da galera e que explicava melhor as coisas. Mas hoje, eu não quero usar nenhuma historinha de Jesus, nenhuma parábola. Queria que a gente conversasse um pouquinho com quem Jesus parece mais. Porque eu tenho chegado a crer que na nossa era, na época em que nós vivemos, infelizmente, o mundo ocidental cristão tem comparado muito Jesus com Harry Potter. Da seguinte forma: quem é Jesus? É um cara cheio de poder, que pode fazer milagres na sua vida, pode fazer com que, literalmente, num passe de mágica, a sua vida seja transformada e, principalmente, a sua conta bancária. Né? Só Harry Potter mesmo para fazer isso, né? Chegar aí com um passe de mágica, uma varinha de condão, 30 mil na sua conta. Ia ser bom, não ia ser, Leandro? Dava para pagar umas dívidas boas aí. E isso é ainda mais potencializado porque na mente, quase que no inconsciente coletivo da nossa galera, da galera da nossa época, Jesus está em oposição direta a um outro mal. Satanás, o capeta, o capiroto, o bode. E aí eles estão em guerra. Pode ver. Assiste a televisão depois das 2 da manhã. Os canais abertos. Você vai ver que é sempre Jesus de um lado e do outro lado é o capeta e o seu exército. E Jesus está sempre batendo neles e os outros vêm e batem de volta. E é uma guerra contínua. Como se fosse Harry Potter e Voldemort. Sempre lutando, guerreando e tentando de todas as formas vencer o mal, até que no último capítulo, ele vence. Será que é isso? Assim, será que é isso que aquele nosso livro de capa preta ensina? Será que as histórias que nós lemos no Evangelho mostram essa guerra universal, meio que fora dos padrões da Terra e quase que cósmica, num plano superior, está acontecendo aqui em cima de nós. Anjos guerreando com demônios e quase que em paridade, e alguns demônios morrem, outros anjos morrem, e Jesus está lá atirando no outro general que é Satanás. E assim, no final da era, finalmente Jesus vai vencer. Não é bem essa a imagem que o Evangelho traz. Na verdade, o Evangelho traz a imagem de um Jesus que vence não Satanás, mas vence a morte.
vence a morte ressuscitando. E ele não morre para apaziguar Satanás e comprar alguém de Satanás. Ele morre para cumprir a justiça do seu próprio Pai. Tem algum problema com a forma como nós vemos Jesus? Existe algum problema com a forma como as pessoas apresentam Jesus para a gente? Eles apresentam Jesus como um mago, um curandeiro, alguém que pode, num passe de mágica, transformar sua vida. Ou, em contrapartida, apresentam também Jesus como um filósofo, um bom professor, um cara que ensinou como nós podemos viver uma vida melhor, uma vida mais moral, mais ética, uma vida em que as relações sociais sejam mais equilibradas e a gente pode então olhar para o necessitado e dar o que o necessitado precisa. Mas sabia que Jesus ensinou muito menos sobre essas coisas do que ótimos filósofos? Se você for ler, inclusive, Sócrates, se você for ler até alguns filósofos mais próximos de nós, como Søren Kierkegaard, ou outros filósofos até pós-modernos, eles falam muito melhor. Assim, se você for ler Santo Agostinho, ele é mais eloquente que Jesus a respeito de como você deve viver sua vida. Se você for ler o São Francisco de Assis, você vai ser instado a até mesmo você deixar todas as riquezas e ir viver na pobreza com os pobres, para os pobres e pelos pobres. Se você for ler os escritos de Buda, você vai ter mais filosofia de vida do que Jesus. Então Jesus não pode ser nem um mago que está lutando contra o mal, e nenhum filósofo que quer ensinar para você como viver. Jesus faz coisas fora do comum. A Bíblia, o Evangelho, realmente narra muitas coisas maravilhosas que Jesus fez. Jesus continua fazendo coisas estupendas. Jesus ensina muitas coisas. E, normalmente o que ele ensina é quase que intragável para nós. Uma das coisas que ele ensina é que se você levar um tapa de um lado do seu rosto, em vez de você revidar, você oferece o outro. Jesus também ensina que quando alguém roubar de você algo seu, como o seu paletó, você ofereça também a sua camisa. Jesus ensina quando o governo te obrigar a andar 1 milha, que você ande 2. Ele ensina. Ele faz coisas que parecem mágica. Mas o objetivo dele não era nem uma coisa nem outra. E não é de hoje que as pessoas confundem qual era o objetivo dele. Abre lá sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no que se convencionou chamar o capítulo 12. Jesus, como muitos de história em quadrinho, ou de contos de fada, tem seu arqui-inimigo, na verdade os seus arqui-inimigos enquanto ele estava rondando pela terra. E esses arqui-inimigos não eram os demônios. Na verdade, os demônios, quando veem Jesus, as narrativas dizem que quando os demônios veem Jesus, eles meio que prestam continência e dizem, por favor, não faz nada com a gente, porque a gente não quer que você destrua a gente. E aí, às vezes, Jesus até conversa com eles assim, vocês não querem? Então vai para os porcos. E aí, eles se precipitam morro abaixo e morrem no mar e coisas assim. Os arqui-inimigos de Jesus não são os demônios. São os religiosos da época. Se você for ler os evangelhos, você notará que, de vez em quando, Jesus está ensinando, aí chega um religioso da época, que eram chamados de fariseus, saduceus e escribas. Fariseus e saduceus eram 2 seitas, 2 partidos político-religiosos da época, que eram os guardiões da moral, os guardiões da lei, os guardiões do que é correto fazer. E naquela época, a lei realmente era cumprida pelo menos para aquele que não tinha como se defender. Bem diferente de hoje em dia, não é verdade? Não. Exatamente como hoje. A lei servia para os mais fracos.
Mas os detentores da lei, eles estavam sempre buscando coisas na vida dos outros para então acusá-los e trazê-los perante a sociedade para prestar à sociedade um grande exemplo para controlar os outros. E esses, para Jesus, eram normalmente os arqui-inimigos dele. Não por ele, mas porque eles normalmente viam e questionavam coisas a respeito de Jesus e como ele era diferente daqueles que eram rodeados por ele, porque ele estava sempre perto de pecadores, de prostitutas, de publicanos, que eram os cobradores de impostos, os fiscais da fazenda da época. Não que hoje seja... Bem, vamos deixar para lá. Mas certa vez Jesus estava ensinando e um desses arqui-inimigos dele, um dos fariseus, chegou com ele e perguntou: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Completamente diferente de hoje em dia, não é? Você conhece religiosos? Talvez você seja um. Eu não quero ofender você se você é um religioso, mas eu quero que você abra os olhos hoje. Eu gostaria que você abrisse os olhos hoje e visse Jesus. Somente Ele, ninguém mais além dele. E se por alguma razão, o que hoje a Bíblia falar, não ignore. Não deixe passar. Jogue fora tudo que eu talvez falar, mas o que está escrito, ouça. E pare de ouvir algumas pessoas que talvez estejam enganando você. E apresentando um Jesus que não existe. Um Jesus que não é aquele que morreu na cruz por você e por mim e que hoje reina. Não aceite o inaceitável. Não aceite ninguém menos que Ele próprio, Jesus. Mas vamos ler. Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. E então, Jesus responde: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que eu faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Chega esse professor, mestre, religioso da época e pede o que normalmente os religiosos da nossa época pedem também. Quais são as músicas que a gente canta hoje em dia? Eu canto algumas delas. Você conhece aquela música do Remove a Minha Pedra? Remove a minha pedra, faz um milagre. Né? E outras músicas seguem no mesmo tom, de sempre pedindo para que Jesus, de alguma forma, se apresente presente na vida para que mude alguma circunstância. Para que, de alguma forma, aquela dúvida, aquela dor, aquela angústia, aquela doença, ou aquela conta que está vazia, ou aquela empresa que não sai do zero, está no negativo, venha a mudar bruscamente e venha a se tornar poderosa. Quando pessoas pedem um sinal, um milagre de Jesus dessa forma, vocês acham que eles estão, de alguma forma, se aproximando de Jesus para que Ele venha a ser conhecido ou até mesmo ele venha a transformar a vida delas, ou eles estão querendo os resultados do que um mago pode fazer? Eles querem os resultados. Você lembra das histórias de contos de fada aqui, como as de Aladim, que ele pega então uma lâmpada, ele esfrega um pouco e sai o que de dentro? Um gênio. Então o gênio passa a ser servo de Aladim, ou Aladim passa a ser servo do gênio? O gênio passa a ser servo de Aladim. Você lembra do filminho da Disney? Tá. Jesus, muitas vezes, é usado por religiosos de nossa época, e inclusive por nós, às vezes, talvez você mesmo, como um gêniozinho. Sabe o que era o gênio na cultura persa que trouxe a história de Aladim para nós? Sabe o que era? Quem sabe? Quem eram os gênios? Hã? Não, demônio para os cristãos. Não, para eles não era demônio, não. Não, para o cristão não, porque eu também não vejo como demônio. Eram deusezinhos. Eram deusezinhos que eram deuses familiares, que habitavam o clã. E que
Nas necessidades, o clã chegava até aquele gênio e dizia: gênio, nós vamos te dar essas comidas, oferendazinhas, né? E assim você vai fazer a nossa plantação ter vitalidade, e assim nós teríamos uma bela colheita. Jesus é instado, perguntado, ele recebe um pedido desse fariseu para que ele fizesse uma demonstraçãozinha do seu poder. E assim mostrasse quem ele realmente era. Jesus não é um gênio, Jesus não é um deusinho, Jesus não é um mago como Harry Potter. Não. E é justamente por isso que a resposta que Jesus dá é que eles não verão sinal nenhum. Jesus fazia milagres naquela época. A Bíblia parece narrar que ele faz vários milagres, não é? Na verdade, muita gente seguia Jesus por causa dos milagres. Mas nesse ponto ele diz: você quer um milagre? Você quer um sinal? O único sinal que vocês vão receber é o sinal de Jonas. Vocês lembram da historinha de Jonas, que é engolido por uma baleia? Lembra? Ele nunca foi engolido por uma baleia. Tá? Existem duas formas de se abordar Jonas no Antigo Testamento. Uma forma é abordá-lo como algo que aconteceu e assim foi descrito e narrado como algo real e realmente aconteceu no passado, como uma história que antigamente se escrevia história com H. Outra forma de se abordar o livro de Jonas é como um romance, como uma história escrita para demonstrar algo que o povo de Israel viveu. Beleza? Eu fico com a segunda opção. Mas vocês lembram da história de Jonas? Jonas, como profeta de Deus, é chamado para ir para Nínive, uma cidade assíria que era odiada pelos judeus, porque eles eram muito maus. Assim, pensa numa pior cidade que você pode imaginar na nossa época. Pensa em uma. Que tudo de horrível acontece. Nínive devia parecer algo como Las Vegas. Sabe, o que se faz aqui, fica aqui. Mas não só isso, eles também eram parte do maior poderio militar da época. Então eles eram meio que odiados também pelos judeus, que eram um povinho pequeno, insignificante, da periferia do reino. E eles olhavam então para Nínive e olhavam para Nínive como aqueles que pisavam neles, meio como alguns vermelhos do Brasil olham para os Estados Unidos. Então vamos pensar em Nínive como Las Vegas, centro de tudo e que pisa na gente, aquela coisa. Eu não sou vermelho, não. Mas Jonas é chamado para ir até Nínive com uma mensagem. E a mensagem que Jonas tinha era: arrependam-se porque tudo vai ser destruído. Deu a conta de Deus, encheu o saco. Deus não vai mais tomar o que vocês estão dando para ele. E é bom vocês se arrependerem e mudarem de vida. E eu estou aqui para dizer isso. Jonas. Ele recebe essa mensagem porque ele odeia a cidade de Nínive. Ele vai para o outro lado e não faz o que Deus falou para ele fazer. Não vai levar a boa notícia a Nínive. Porque a boa notícia, a notícia não era ruim, não era uma notícia ruim dizendo: ó, vocês vão ser destruídos, cara. Vai tudo acabar porque Deus está com ódio de vocês. Não, não. Era: cara, tem uma ótima notícia para vocês. Deus ainda está paciente e Ele quer que vocês se arrependam, mudem de vida e glorifiquem a Ele, porque Ele não quer destruir vocês. Só que sabe o que é que Jonas queria? Ele queria que Deus destruísse Nínive. Então ele vai para o outro lado, faz de tudo e, para encurtar a história, ele acaba entrando num barco, o barco está indo para o lado oposto de Nínive, ele é jogado do barco para dentro do mar e então é engolido por um grande peixe, passa 3 dias dentro do grande peixe, lá ele se arrepende e... né? Ele se arrepende como religiosos se arrependem. Ele faz aquela oração que muitos de nós, acho que todos talvez já fizemos. Deus, se tu me tirares dessa, eu prometo. Você já fez essa oração? É a oração clássica de todo religioso. É: Deus, se eu sair dessa, eu prometo. Ele fez essa oração. De acordo com a história, está lá na barriguinha do peixe, que não deve ser muito cheirosa. Você já comeu peixe? Deve ser bem pitiu lá dentro. Bem pitiu. Ele ora: Deus, eu me arrependo e eu vou para Nínive. E ele é vomitado.
vai para Nínive, prega, fala da boa nova, diz, olha, já deu para Deus, Ele não quer mais que vocês permaneçam na vida que estão, muda. Sabe o que é que os ninivitas fazem na história? Cara, faz sentido, vamos mudar. E sabe o que é que Jonas faz, o judeu, religioso, profeta? Ele vai para debaixo de um arbustozinho, reclamar que Deus havia salvo Las Vegas. Como que Deus pode salvar Las Vegas? Las Vegas não presta. Um bando de menina nua, um bando de gente jogando em jogo de azar, um bando de pecado. Não pode ser isso. Deus não pode fazer isso. Deus é para os religiosos certinhos. Então Deus vira para ele e faz um verme da época comer a planta. E sabe o que é que Jonas faz? Ele reclama com Deus de como que ele não tem misericórdia da planta. E Deus fala, você estava agora dizendo que eu era ruim porque eu acabei com Nínive, eu salvei Nínive, e você vem agora reclamar de uma planta? Eu fico pensando em Deus dizendo para ele, vai catar coquinho. Vai ver se eu estou na esquina. Sabe qual é o sinal de Jonas? O sinal do profeta, o milagre de Jonas? O milagre de Jonas não é o que muitas vezes a galera diz que, não, porque ele passou 3 dias na barriga do peixe, Jesus passou 3 dias na barriga da terra, e aí, plup, Jesus ressuscitou. Não, existem várias analogias que a gente pode fazer com Jesus e com Jonas. Várias. Mas sabe qual é o grande sinal, o grande milagre de Jonas? É que Jonas vai até Nínive, Las Vegas da época. Ele diz, galera, Deus vai destruir tudo, é bom vocês se arrependerem. E aí, miraculosamente, o coração dos ninivitas muda e eles se convertem ao Deus Altíssimo. Milagre, transformação de vida. Não foi uma coisa ética de, vocês têm que melhorar a forma como vocês estão vivendo. Cara, não é para viver assim, é para viver assado. Não, não. A mensagem de Jonas era, tudo vai ser destruído, arrependam-se. E ele continua, Jesus falando. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. E no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês. Com quem que ele está falando mesmo? Com quem que Jesus está falando? Lembra no início da história? Com os religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei. Jesus está dizendo que a galera pecadora vai no dia do juízo final julgar os religiosos da época. Por que será que Jesus veio? Quem será que Jesus é? Jesus não é um mago, como a gente desde o início está falando. Ele nunca foi um gêniozinho que você pode dominar. Ele não é um cara que vem aqui para mudar a sua circunstância. Eu não sei se você já notou, tem gente completamente podre de vida, de ética, de moral e que ignora Deus completamente e vive muito bem, obrigado, não tem? Você já olhou lá para Ponta Negra? Lá só tem cristão evangélico, protestante e que vive a vida correta de acordo com a vontade de Deus. É? Não, você já viu aqui no Vieira Alves? Só vive cara que está sempre dando dízimo de 40%. Por isso que a conta deles é 400% maior que a nossa. Não fecha a conta, gente. Isso que muitas vezes religiosos pregam na nossa época, não fecha a conta. Não soma 1 mais 1 igual a 2. Abra os olhos. Não se deixe enganar. Jesus não é um magozinho. Não é um cara para quando você está passando por dificuldade e fazer como Jonas. Pai, se você me tirar dessa, eu nunca mais. Não. Porque a mensagem dele não é essa. A mensagem dele nunca foi, cara, eu vou fazer um milagre na sua vida e a sua vida vai melhorar e você não vai ter mais problemas. Não. A mensagem dele sempre foi, arrependam-se
e creiam no Evangelho. Desde o início. Ou melhor, talvez seja melhor você ir lá. Vai lá em Marcos. Marcos 1. Normalmente, o capítulo 1 de qualquer livro é o início da história, não é? Olha o que Jesus diz no começo da história. Marcos 1,15. O tempo é agora. O reino de Deus chegou. Sim, é para agora, gente. A mensagem que eu tenho para falar não é para ontem, não é para daqui a um tempo, não. É hoje. E a mensagem é essa. Arrependam-se e creiam na boa notícia. Se arrepender, você sabe o que é, não sabe? Não, se arrepender não é o que Jonas fez na barriga do peixe na história lá, não. Aquilo lá é medo das consequências. Você já mudou de ideia por causa das consequências? Você já teve medo de te pegarem? Ou então, você se arrependeu quando pegaram? Tipo, meu filho, não coma doce. Aí você chega em casa com a boca toda melada de cobertura de chocolate. E aí a sua mãe virava para você e dizia, você comeu o bolo, você vai apanhar. Desculpa, mamãe! Arrependimento? Não. Não. Isso não é arrependimento. Isso é medo da consequência. Arrependimento eu traí a sua confiança. Eu não sou digno. Eu vou mudar. Arrependimento é mudança, não é promessa. Por isso que uma das coisas que a gente falou é que não adianta nada nós confiarmos em Deus e nós não praticarmos isso. Então não adianta nada você dizer que você é a última vez, não vai fazer mais, e você não praticar. Isso não é arrependimento. A mensagem de Jesus, o que ele veio fazer foi falar, arrependam-se e creiam na boa notícia. Qual é essa boa notícia? A boa notícia é que a sua vida vai mudar. Você vai ganhar na loteria. Você, se der 10%, você vai ter 1000% na sua conta bancária e você vai ficar rico como aqueles caras que você cobiça o que eles têm. E assim você não será mais o cobiçador, mas o cobiçado. Não. A boa notícia é, eu estou mudando tudo. A mudança começou a chegar. Eu vou recriar todas as coisas. Isso ele fala no Evangelho. Eu vou fazer tudo novo. E eu vou começar essa mudança através de pessoas. Porque o universo todo geme para que pessoas transformadas por mim comecem a mudar tudo o que existe. E aqueles que tomarem a sua cruz, negarem-se a si mesmo e me seguirem, vão começar uma revolução. A revolução não gerada por uma filosofia, não gerada por milagres, mas uma revolução gerada por transformação, pelo que Jesus é. E sabe como ele começou essa boa notícia? Ele começou por fazer o capítulo 1 da história que era necessário. Restaurar o relacionamento de nós, de Nínive, com Deus. Nós não tínhamos nada a ver com Deus. E por causa do sacrifício de Cristo, ele fez uma avenida para nós. Por causa do sangue dele, não mais é necessário sangue de bode, de novilho, sangue de ovelha, sacrifício, ou todo aquele sistema e aqueles rituais e a religiosidade. Não, não. Para se chegar a Deus basta uma coisa. Jesus Cristo. Aquele que se entregou. Quem é Jesus? Jesus não é um amuleto que você carrega no pescoço. Jesus não é um bibelô que de vez em quando as coisas estão apertando, você chega perto. Jesus não é um mago ou um gênio da lâmpada que você pode se achegar para que as circunstâncias mudem. Jesus não é um filósofo que pode fazer a sua moral melhorar. Não. Jesus é o Emanuel, Deus presente nas nossas vidas, que através do seu sacrifício nos aproximou de Deus e nos deu acesso irrestrito a Deus. Consequências disso para a vida. Para de se aproximar de Jesus como se ele fosse um gênio.
Para de se aproximar dele só com causa impossível. Para de usá-lo no pulso como se ele fosse uma fitinha de... Como é que é o nome mesmo? Do Senhor do Bonfim. Se aproxime dele por quem ele é. O Deus presente nas nossas vidas que nos possibilitou um relacionamento direto com Deus. Mas para isso é necessário uma coisa, e uma coisa bem complicada às vezes para a gente engolir. A gente precisa se olhar e compreender que nós não encaixamos com quem Ele é. Nós somos diferentes dele. Nós somos decaídos e Ele é exaltado. E assim, nós precisamos de perdão dele. E baseado nesse perdão, nós podemos ser transformados. O mais engraçado, gente, é que eu tenho certeza absoluta que quando os judeus, os cristãos novos, aqueles que estavam logo depois de Jesus, vivendo essa novidade do segundo pacto, do pacto de Cristo, eles não participavam de missas. Eles olhavam para o sangue de Cristo, eles lembravam do sangue do Cordeiro que eles tinham que sacrificar, e que agora não mais eles sacrificavam, mas eles dependiam do sangue de Cristo para todos os pecados deles. Eles lembravam do Cordeiro que eles comiam depois do sacrifício. Sabe que era assim que era o sacrifício? Eles primeiro sacrificavam, depois do sacerdote fazer todas aquelas coisas, eles pegavam então o Cordeiro, e já assado, né? Que o altar era na verdade uma grande churrasqueira. E então eles pegavam o cordeiro e comiam o cordeiro. Era parte do ritual. Então faz todo sentido hoje comer o pão e beber o cálice. Porque era o que eles faziam depois do sacrifício. Eles comiam o cordeiro. E o sangue era aspergido. Como hoje alguns padres, alguns sacerdotes de outras religiões fazem aspersão de algumas coisas, era assim que era feito no povo judeu. Eles jogavam o sangue do cordeiro, dizendo que aquele sangue estava então cobrindo os pecados que a pessoa havia feito. Por isso que nós bebemos o vinho. Por causa de um pacto. Porque Deus é um Deus de pactos. É um Deus que faz não contratos de que, se você errar, você está fora. Não. É um pacto de eu estou estabelecendo um padrão. E o padrão é o seguinte: eu serei Senhor, tu serás meu servo. E esse novo pacto é um pacto não mais escrito em tábuas ou em pedras, mas é um pacto escrito no coração. E os profetas do Antigo Testamento diziam que não mais o povo precisará cumprir a lei, porque essa lei estará interna neles. É por isso que hoje nós cristãos cremos que nós somos habitados pelo Espírito Santo, porque Ele é parte desse pacto que continua a nos selar todos os dias de nossas vidas. E por isso eu gostaria que nós terminássemos cantando uma oração, relembrando esse Deus de convênio, de aliança, de pacto. E que Ele continua a cumprir as suas promessas mesmo quando nós somos infiéis. Ele continua sendo fiel mesmo quando nós somos mentirosos. E assim Ele continua dirigindo nossas vidas, assim quando nós não muitas vezes queremos a sua direção. Porque Ele é fiel e permanecerá fiel. Você ora com a gente, relembrando a fidelidade de Deus. Deus de pactos, que guarda tuas promessas, que cumpre tua palavra, que guia o meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui.
tuas promessas, que cumpre tua palavra, que guia o meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Tenho salvação pelo sangue que descansa teu altar para mim. A graça e o perdão são os frutos de viver em comunhão e adoração. Nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Deus de pactos, que guarda tuas promessas, que cumpre tua palavra, que guia o meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou